Olha só essa história. Você em casa deve saber que servidor público tem que trabalhar no órgão público, não é mesmo? Não pode trabalhar em órgão particular. Já diz o nome, né? Servidor público. Mas olha só, em Bocaina do Sul, o prefeito Luiz Carlos Schmiller, ele foi condenado pelo Tribunal de Justiça por improbidade administrativa. É que, de acordo com o Tribunal de Justiça, lá em 2014, quando ele já era prefeito, ele teria determinado que um servidor público da prefeitura prestasse serviços na sua fazenda, na fazenda particular dele, no horário de expediente da prefeitura. Não pode, né, gente? Com isso, ele deve perder o mandato atual, cumprir uma pena de prisão de 3 anos e 2 meses, além de ter que devolver dinheiro aos cofres públicos. E ainda vai perder os direitos políticos por 8 anos. Essa decisão, é claro, ainda cabe recurso. A gente tentou contato com o prefeito, mas fomos informados que ele já não estaria mais na prefeitura. Que história, hein, Maria Esther? Que história, servidor hein? público fazendo serviço particular, Prisco, na fazenda. Boa tarde para você. Boa tarde, Prisco. Boa tarde, Esther. Boa tarde, Cibele. O pessoal não aprende, né? Com tudo que está acontecendo no país e ficamos nessa mesma toada de querer auferir vantagens, contrariando a base ética e moral da sociedade, né? Infelizmente, né? Agora, Prisco, você começa os comentários políticos de hoje com aquele assunto do debate de ontem aqui, né? Sim, foi um debate importante, estratégico, considerando o momento, Esther. Tivemos aqui a presença do vice-presidente da Federação da Agricultura de Santa Catarina, Enori Barbieri, e do deputado Marcos Vieira, que é presidente da Comissão de Finanças e Tributação e autor do projeto que objetivou justamente retardar até 31 de dezembro, aliás, 31 de agosto, a tributação imposta por decretos governamentais. A gente tem falado mais no imposto verde, que seriam para os defensivos agrícolas, de 0 para 17. Mas outras categorias também foram igualmente ignoradas pelo governo e cuja taxação foi majorada. Algumas de 7 para 17, outras de 7 para 12. Mas a repercussão maior, é natural, é aquela que sai, no caso a agricultura, nos incentivos fiscais que foram suprimidos, e que a tributação sai de 0 para 17, contrariando os estados vizinhos do Paraná e do Rio Grande do Sul e a maioria dos estados brasileiros que concede essa isenção estratégica para impulsionar a agricultura. Mas daí o governo Carlos Moisés resolve o seguinte, contrariando o compromisso que havia assumido com a Assembleia, quando da aprovação do projeto, antes do recesso parlamentar, com o estabelecimento de uma política de incentivo fiscal, ficou estabelecido o seguinte, os segmentos não atendidos, nesse momento, o governo vai sentar para negociar. E o governo não fez isso. O governo não negociou, não dialogou e até agora continua se recusando a abrir uma conversação com os segmentos. Onde foi dito aqui por Barbieri, desde janeiro estão esperando uma audiência da parte do governador. Então é uma decisão unilateral que pode desarranjar completamente a economia do Estado. Nós tivemos no último mês de junho um crescimento do ICMS de 18%. Isso é significativo e o setor agrícola é fundamental para isso. Agora, simplesmente tributar, isso pode desorganizar a economia do Estado e, ao contrário do que o governo está imaginando, que vai aumentar ainda mais a arrecadação, não, ela pode regredir, porque isso vai gerar o quê? Isso vai gerar produtores rurais buscando insumos nos estados vizinhos. A economia vai girar menos, isso pode fazer com que a arrecadação perca consistência. Mais do que isso, isso pode gerar, além de perda econômica, financeira, de arrecadação, isso pode gerar desemprego. Isso pode gerar inflação e, consequentemente, elevação do custo. E elevação do custo o que é? Na ponta, para o consumidor, para todos nós.
Então, não é possível ainda entender qual é a estratégia do governo. Definitivamente, a situação é de absoluto espanto, perplexidade, inclusive com os agricultores, com as agroindústrias, com os setores do setor agrícola se preparando para uma mobilização, colocar caminhões, tratores nas ruas como uma forma de protesto. Essa que é a grande verdade. E daí, Maria Esther, nós temos aqui um telão que mostra a reunião de ontem do CONFEM, que a confederação reúne as 7 federações empresariais do Estado, CONFEM, Confederação das Entidades Empresariais de Santa Catarina. Vamos ao próximo telão? Aqui nós temos 4 dos 7 presidentes de federações. Temos também a FAMPESC, microempresas, temos a FETRANSESC, transporte, temos a FCDL, lojistas, e aqui nós temos o Mário Aguiar, presidente da Fiesc, indústria, José Zeferino Pedroso, presidente da FAESC, agricultura, Bruno Brautef, presidente da FEComércio, o nome já diz, e, por último, Jones Zulauf, presidente das associações comerciais de Santa Catarina. Ou seja, todos mobilizados em favor da agricultura, porque o setor da indústria já foi atendido. Mas a coisa é tão, qual adjetivo? É tão verossímil essa iniciativa do governo que todas as federações estão respaldando a agricultura. Próximo telão. E foi isso que originou o envio ontem mesmo ao governador de uma carta, de um ofício, tentando sensibilizar o governador, fazendo ver que isso pode ser muito grave para a situação da agricultura e da agroindústria. Aliás, correspondência essa subscrita pelos 7 presidentes de federações. Agora, Maria Esther, só resta aguardar que o governo tenha bom senso, tenha equilíbrio, porque não é assim que, definitivamente, o governo do Estado vai encontrar uma solução de convergência para a realidade que se vive. Bom, agora o Veneno já antecipou o telão que seria para o próximo tema. Isso mesmo, Maria tema Esther. nacional, né, Príncipe? Exatamente. O que nós temos aí? A MP da Liberdade Econômica. Então, se a gente observar aqui, trabalho aos domingos e feriados, receber o dobro ou uma folga extra nos dias seguintes, folga obrigatória num domingo a cada 7 semanas, o trabalhador deixa de bater o ponto. São situações que hoje são vedadas, são proibidas. E a ideia do governo, nessa MP, que vai ser votada hoje à tarde na Câmara dos Deputados e tem tudo para ser aprovada, o objetivo do governo é desburocratizar, é permitir que empresas sejam constituídas com mais agilidade, para gerar receita, para gerar oportunidade, para gerar emprego. Porque hoje o cidadão, para montar uma empresa, às vezes leva de 8 a 10 meses. É o alvará, tem que ir na junta comercial, e tem que ir ali, tem que ir aqui. Então, a ideia do governo é que o cidadão já abra o seu negócio e vá regularizando com o tempo, para que a economia possa gerar, para que possamos efetivamente sair da estagnação que ainda nos encontramos, essa que é a grande realidade, que é a herança aí de 13 anos de governo perdulário do Partido dos Trabalhadores. Prisco, dá para a gente adiantar alguma coisinha do News de hoje? News, hoje vamos de um assunto que chama a atenção pelo gesto praticado pelo presidente Jair Bolsonaro de receber em café da manhã no Palácio do Planalto, na quinta-feira, exclusivamente a bancada de Santa Catarina. Aliás, o Fórum Parlamentar Catarinense se reúne hoje à tarde em Brasília, justamente para acertar a pauta que será submetida ao presidente na quinta-feira. Assunto para o News. Tá certo, Ok? Prisco. Muito obrigada. Até amanhã, Esther. Até. Cibele.